nós termos um dom que é dado até para sem arrependimento, pessoa que não tem arrependimento, ter a base, a ordem, terreno preparado. Apocalipse 13, só a primeira frase do verso, Apocalipse 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve. E aí prossegue: Senhor, aqui tem anjos, cada homem deste é um anjo. Cada um pesa sobre seus ombros responsabilidades de cuidar de rebanho, de povo, de ovelha. Senhor, ajude-nos a pensar nisto, nesses minutos que nos resta. Ajuda-nos, esforça a nossa coragem. Com o perdão de nossos pecados te pedimos, humildemente, ao pé da cruz, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Me chamou muita atenção, eu já preguei aqui sobre isso, mas me veio isso, sobre o anjo da igreja. O anjo da igreja, aqui a qual está em apreço, a igreja de Sardo. Mas podemos ampliar isto, eu, você, cada um de nós somos o anjo da igreja onde trabalhamos, onde pastoreamos. E do anjo da igreja, Deus espera algo melhor. E uma das qualidades, eu vejo que Deus espera do anjo da igreja, eu falo para mim, você pode ver outra qualidade, cada um tem a maneira de ver. Mas eu encaro muito esse item, sinceridade. Do anjo da igreja, Deus exige mais sinceridade. Já visto até que lá na mensagem Paradoxo, o item que Deus exigiu do irmão Brana, um homem como aquele, foi isso: se tu fores mais sincero, não é? Algo maior acontecerá contigo, seu ministério. E a sinceridade de Lutero, Martim Lutero, eu tinha muito desejo, desde pequeno, de conhecer a Europa. Aí um dia meu irmão me convidou e os irmãos de lá me convidaram e nós fomos lá, já faz uns 6 anos atrás. E aí nós fomos lá onde conviveu Martim Lutero, na Alemanha, perto de Frankfurt, fica a 200 quilômetros de Frankfurt. Nós fomos lá naquele palácio que chama, onde ele foi sequestrado, aquele príncipe levou ele, castelo, no meio do mato, é pertinho. Eu estava dizendo para meu irmão, para Deus não precisa de distância. Aquele o Papa Leão perseguindo ele, procurando ele, e ele estava escondido num castelo que dá 2 quilômetros da cidade. Um castelo lá em cima do monte. Se der 2 quilômetros é o máximo da cidade. E, no entanto, o Papa Leão doidinho pagando alto quem achasse Lutero, eles iam matá-lo porque Lutero era o terror. É lá o castelo lá, eu estive lá dentro. Eu chorei lá dentro quando eu lembrei daquele castelo forte ao nosso Deus. Ele cantou aquilo, não foi para vender CD, para vender letra não, ele cantou aquilo lá. Era uma história tremenda que ele estava escrevendo naquele momento da vida dele. Ele está desse jeito. Isso aí foi uma foto que nós tiramos quando nós estivemos lá, há 6 anos atrás. Eu gostaria de ler alguma coisinha aqui sobre a sinceridade de Lutero. Não foi pensando em ser ministro, não foi pensando em galgar alguma posição de ser líder, ser ministro, não. Porque eu não creio de jeito nenhum que o cristão, nós estamos falando de ministro, né? Então vamos falar ministro. O ministro, ele é sincero, ele tem algumas qualidades de cristianismo, só porque ele é ministro. É lógico que isso pesa, responsabiliza. Nunca esqueço de uma mensagem que o senhor pregou nos anos 80 ainda, dizendo que cada vez que eu prego eu sou mais comprometido, cada mensagem que eu prego me comprometo mais.
Porque é uma verdade. Cada vez que você prega, aquilo que você prega vem contra você, te compromete. Você passa a ter que responder por aquilo. É difícil, é difícil. Mas me chamou muita atenção a sinceridade desse homem. Veja, ele não estava correndo atrás disso até uma certa altura. Disso falo do cristianismo, de ser cristão. Aqui na página 217 desse compêndio das 7 eras, eu vou ler aqui sobre a biografia dele, do mensageiro, da era de Sardes, Lutero. O mensageiro desta era é o mensageiro mais conhecido de todas as eras. Voltando lá, que nós estivemos lá, uma coisa que me chamou muita atenção, andando lá onde ele nasceu, onde ele foi criado, aquele quartinho que ele fazia penitência, lá deitava lá, ficava até 3 dias, jejuando ao ponto que o superior dele, aquele arcebispo, vocês conhecem o filme, lembra? Teve até que dizer, Martim Lutero, não precisa tanto assim não, não precisa tanto assim não. Ficava até 3 dias sem comer, sem beber, deitado lá naquele quartinho. E eu fui lá nesse quartinho, onde ele se martirizava, penitenciava. O que me chamou muita atenção também foi isso. Faz 500 anos que esse homem passou por lá, e até hoje nós fomos lá. Eu creio que é até hoje, mas até o dia que eu estive lá, fervendo de pessoas de todos os países para conhecer onde Lutero nasceu, onde Lutero conviveu, onde Lutero morou. Quer dizer, um homem faz a diferença. Um homem sincero, um homem que deixa uma biografia de seriedade, faz a diferença não só para enquanto ele vive, mas quando morre, passa para a história. Isso nunca morre. Morre o homem, mas a sua história, a sua biografia nunca morre. Fica para muitas centenas de anos as pessoas admirarem. Dizem sobre Wesley, a biografia de Wesley, que ele pregou naquele tempo, que era tempo do avivamento, ele pregou numa cidade onde tinha bares de bebida alcoólica. Naquele tempo existia isso, esses acontecimentos. Ele pregou com tanta unção naquela cidadezinha pequena, que 100 anos depois, nenhum bar tinha tido coragem, nenhum dono de bar tinha tido ainda coragem de abrir um bar de bebida alcoólica naquela cidade. 100 anos depois que Wesley pregou naquela cidadezinha. Sabemos que hoje é outro mundo, é outro tempo. Não vamos pensar, o irmão Brana fala aqui nessa mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Não vamos nos iludir em pensar que nossa pregação vai balançar nem nosso bairro, nem nossa cidade. O que Deus tinha que balançar, Ele já balançou nos anos 70 em relação à mensagem no Brasil. Hoje o que nos cabe é conservar o que Deus gerou. O que nos cabe é conservar o que Deus gerou quando Ele balançou essa nação, propriamente nos anos 70, não é? Mas o que me chamou a atenção dele, entre outras coisas, foi essa também. 500 anos, mas ele deixou marcas profundas, que lá eu encontrei pessoas de muitas nações, através do intérprete. Eles conversavam, um dizia, eu sou de tal nação, outro de tal nação. Eu vim aqui para ver, para conhecer a casa onde morou Lutero. Quer dizer, ficou marcado no coração da humanidade, do mundo inteiro, a vida de Martim Lutero. Mas vamos ler aqui, o irmão Brana citando a sua biografia. O mensageiro desta era é o mensageiro mais conhecido de todas as eras. Ele foi Martim Lutero. Martim Lutero foi um brilhante, erudito, de temperamento gentil. Ele estava estudando para ser um advogado. Veja o rumo dele. Ele não estava pensando em ser cristão, não. Como eu, como você, não estávamos pensando em ser cristão. Quem cruzou nosso caminho, não foi nós que buscamos a Deus, foi Deus que cruzou o nosso caminho
e nos buscou. Sim, éramos nós. Ele estava estudando para uma carreira tremenda, para ser um advogado. Quando a prolongada enfermidade e morte de um amigo íntimo dele o levou a encarar com seriedade a condição espiritual de sua vida. Aí ele puxou para ele o caso do amigo que tinha acabado de morrer, novo ainda, o amigo dele. Aquilo mexeu com as entranhas dele. Ele, diz o profeta, isso o levou a encarar com seriedade a condição espiritual de sua vida. Ele passou a pensar: eu também vou morrer um dia. E para onde eu vou? Para onde eu vou? Isso mexeu muito com a minha alma, porque se nós deixarmos isso descer profundamente em nossos corações, muitas besteiradas, bobageiras que nós ficamos envolvidos, enrolados em fios de carretel, afogando em xícara d'água, nós vamos deixar de estar. Nós vamos deixar de estar em pensar como Lutero pensou. Meu amigo era novo, morreu. E isto eu tenho que pensar em mim, eu também vou morrer um dia. E para onde vou? Em outras palavras. E para onde vou? Porque a entrada lá no céu é só uma. É só uma. Que jeito que eu vou chegar lá? Do jeito que eu estou vivendo, nessa corrida de advogado, estudando, me formando, como aquele professor perguntou para aquele menino muito inteligente na sala de aula. Aí o professor era um cristão e sentiu de ajudar ele. Disse: meu filho, você está estudando, parabéns, você é esforçado, mas você está estudando para quê? Ele disse: eu estou estudando para me formar, ter uma profissão. E aí o professor disse: e depois de ter uma profissão? Ele disse: sim, arrumar um bom emprego, me casar, ter uma ótima família. E o professor disse: e depois? Aí depois, viver com a minha família, nós termos um bom salário para nós viver uma vida ótima aqui na terra. Aí o professor prosseguiu perguntando: e depois? Ele disse: e depois, por certo, vou ficar velho, vou me aposentar. E o professor disse: e depois? Ele disse: eu vou viajar pelo mundo inteiro com a minha família, com a aposentadoria boa que eu vou ter. E vai ser assim. E o professor continuou perguntando: e depois? Ele disse: e depois, por certo, eu ficar velho, aposentar, por certo eu vou morrer. E o professor disse: e depois? Aí ele não soube responder. Ele disse: e depois? Esse eu não sei responder. Assim, eu creio que aconteceu com Lutero. A morte trágica do seu companheiro, aquilo levou ele a refletir sobre ele. Vida em si mesmo. Sobre ele. E eu vou morrer um dia. Para onde vou? Para onde vou? Pelo que eu faço, pelo que eu ando fazendo, pelo o que eu desenvolvo no meu dia a dia. Como que eu posso me enganar? Porque a única pessoa que não dá conta de enganar a si mesmo é você. Você engana os outros, mas você não engana a si mesmo. Eu disse esses dias na igreja sobre Satanás. Satanás é um enganador, mas ele não é enganado. Ele sabe quem é Deus, ele sabe quem somos nós, ele conhece a verdade, ele não dá conta de obedecer porque ele foi expulso de lá. Ezequiel 28:13, mas ele esteve lá onde nós estamos, lugares celestiais, entre pedras afogueadas, presença de Deus. Desde que ele foi expulso de lá, ele tornou invejoso como Caim e batalha dia e noite para tirar gente desse caminho, através do engano. Ele engana, mas ele não é enganado, Satanás. Ele, enquanto Anás e Caifás chamava Jesus de Beelzebu, de 3 pessoas, Satanás dizia: tu és o Filho de Deus, o que o Senhor veio fazer conosco? São Tiago 2,19 diz que Satanás crê e estremece, né? Ele engana, mas ele não é enganado. E assim somos nós. A única pessoa que você não dá conta de enganar é você mesmo. E assim foi Lutero. Lutero, aquela morte do amigo dele, levou ele a parar e refletir sua vida,
profundamente para onde iria ele pós-morte. Pós-morte. É uma pergunta que eu gosto, que tem mexido muito com a minha alma. Eu gostaria que cada um de nós meditássemos nisso. Se nós meditar nisso profundamente, eu volto a repetir, muitas linhas de carretel nós vamos rebentar, muitas xícaras d'água nós vamos jogar para lá e não vamos estar afogando. Vamos pensar mais em como vamos chegar lá. Em como vamos chegar lá. E se nós, eu penso comigo, como pastores, líderes, pensar assim, o nosso povo vai pensar assim também. Vai pensar assim também, porque o povo é ovelha, ele segue o pastor. É do jeitinho que você pensa que seu povo vai ser. Vamos lá. Esta morte de seu amigo íntimo levou ele com seriedade à condição espiritual de sua vida, ele pensar. E ele entregou para então ele parou com a sua faculdade de advocacia e se entregou para o convento agostiniano de Erfurt em 1505. Lá estudou filosofia, porque sendo informado pelos mestres ali do convento que se formassem um filósofo, ele responderia a pergunta da sua alma, porque o problema dele agora era, após a morte do amigo dele, era a resposta da pergunta da alma dele que ele mesmo tinha feito. E eu? Meu amigo morreu, e eu também vou morrer, para onde vou? Então ele entrou na igreja dos agostinianos, e sendo ensinado pelos arcebispos superiores a ele, que se tornasse um filósofo, estudasse, sua alma seria satisfeito. Ele viveu uma vida de severa penitência, porém todos os atos exteriores não puderam responder ou banir seu sentimento de pecador. Ele era sincero. Penitência, ficava até 3 dias sem comer, jejuando. E ali com seriedade, ele não fazia aquilo por apresentação, ele fazia porque ele tinha colocado essa pergunta em sua alma, ou seja, tinha despertado essa pergunta em sua alma, e ele estava buscando a resposta dela. E através dos estudos lá de filosofia, como ele foi ensinado, a pergunta continuava viva. Em outras palavras, ele dizia para si mesmo, minha alma continua vazia. Eu preciso da resposta da minha pergunta. Sentindo-se pecador, ele disse, eu me torturava até a morte para conseguir paz com Deus, porém estava em trevas e não encontrava. Torturava, penitenciava a si próprio, mas aquilo não amenizava a dor da lacuna que havia em seu coração de necessidade de Deus. O vigário-geral de sua ordem, Staupitz, o ajudou a adquirir o discernimento de que sua salvação teria de ser experiência de uma obra interior. Foi usado por Deus, né? O superior dele disse, é uma obra interior, Lutero. Interior em vez de um ritual. Ali foi Deus usando o superior dele. Não é um ritual, Lutero. Porque via ele direto, prostrado no chão, magro, pálido e jejuando, porque a igreja ensinava, e Deus inspirou um saúde daquele lá superior a ele, que ele respeitava, dizendo, não é penitência, não é ritual, é uma obra interior. E aquilo ajudou ele. Com esse encorajamento, ele buscou mais a Deus. Mais tarde tornou-se um padre, porque através de ler, orar e ler, ele começou a entrar no mundo espiritual mais alto. E você sabe, na denominação, na católica, nas religiões é assim, subiu um pouco, eles já promovem, não é? E ele ainda não era salvo. Subiu um posto mais alto, tornou-se um padre,
mas ainda continuou sentindo dentro dele que ele não era salvo, não tinha segurança. Aquele vazio ainda continuava lá no fundo da alma dele. E ele tornou-se um ávido e profundo estudante da palavra e das grandes obras teológicas existentes, pensando que isto seria a resposta. Ele não fazia isso por exibição. Ele era um solitário como mestre e pregador, por seu profundo conhecimento e grande sinceridade. Tudo o que ele queria era preencher aquele vazio que ele tinha no coração. Para cumprir um voto que fizera a si mesmo, ele foi a Roma. Disseram: se você for em Roma, vai preencher esse vazio. E ele foi a Roma, subindo os degraus lá, você conhece no filme dele, de joelho e tudo. Mas, para sua surpresa, lá ele viu a futilidade das obras impostas pela igreja romana como meio de trazer salvação, indulgência. E a palavra de Deus atingiu de cheio o seu coração, porque ele lembrou, porque ele era um ávido estudante da palavra, ele lembrou de Romanos 1,17, lá em Roma, subindo as escadas: o justo viverá pela fé. Aquilo começou a ajudar ele. Em seu retorno ao lar, a verdade evangélica dessa escritura inundou sua mente, e então ele foi liberto do pecado e nascido no reino de Deus, quando ele partiu para estudar e crer nessa Bíblia e não nas cartilhas que Roma lhe ensinava. Ele começou a sentir algo de Deus invadindo sua alma. Logo após isto, ele foi elevado a doutor em divindade, comissionado a devotar toda a sua vida a estudar fielmente, expor e defender as sagradas escrituras. Colocaram ele no lugar que ele queria, sem saber, não é? Os superiores dele colocou ele a ler a Bíblia. Lutero, você está muito vadio, vai ficar num quartinho e só lendo a Bíblia agora. Ele fez igual o sapo, né? Pum, pum, assim mesmo que eu queria, assim mesmo que eu queria, né? Me joga na água, no fogo, me jogou na água, é isso que eu queria. Então, em seu retorno ao lar, a verdade evangélica dessa escritura inundou sua mente, e ele foi liberto do pecado e nascido no reino de Deus através da palavra. Logo após isto, ele foi elevado a doutor em divindade e comissionado a devotar toda a sua vida a estudar fielmente, expor e defender a Sagrada Escritura. Isto ele fez, e com tal eficácia que seu coração e os corações dos que o rodeavam foram profundamente fixados sobre a verdade da palavra. Ele, um saiúdo, no meio dos saiúdos, padre, não é? Mas com uma maneira de expor a palavra diferente dos outros. E os que o ouviam, passou a entrar no espírito que ele entrou, e começou a haver então a diferença entre ele e seus seguidores com os demais. A palavra logo entrou em conflito aberto com os abusos dos credos e doutrinas da igreja. Através de Lutero, ao ele partir para a coisa. Mas eu não imagino, não penso, e creio que você não pensa, que ele estava fazendo aquilo para se exibir, não. Ele estava fazendo aquilo porque havia um clamor na alma, por ele estava fazendo aquilo pela alma dele. Não era para se exibir, não era para querer ser maior do que os outros, ou menor. Ele estava fazendo aquilo porque a alma dele gemia. O irmão Brana fala numa mensagem que eu acho lindo demais. Ele disse assim: eu gostaria de chegar ele disse, eu tenho tanta fome de Deus. Aí ele disse, e eu gostaria de chegar a um ponto de comer é ler, né? Comer essa palavra, ao ponto de chegar e dizer, eu estou satisfeito, não preciso mais, estou cheio. Mas ele disse, mas é pelo contrário, quanto mais eu como disso, mais fome me dá. E é o que acontecia com Lutero. Assim, quando o Papa Leão X tornou-se Papa e João Tetzel veio vender indulgência pelo pecado, Lutero não teve escolha, senão levantar-se contra esse ensinamento anti-escriturístico. Porque não tem jeito de você fingir. A coisa quando entra, quando desce no seu coração,
você não digere coisa diferente. Não é para ser um pássaro raro, não. Porque isso tudo tem um centro, né? Uns fazem para ser um pássaro raro diferente. Mas o caso de Lutero é porque ele tinha encontrado com o real. Ele tinha encontrado com o que sua alma gemia, desejava. Voltar atrás, misericórdia, não, Texel, eu não vou na sua não. Primeiro ele bradou do púlpito contra aquilo e depois escreveu suas famosas 95 teses, as quais ele pregou na porta da igreja Castelo, 31 de outubro de 517. Agora, o próprio Martinho Lutero era um cristão sensível, cheio do Espírito Santo. Ele foi claramente um homem da palavra, porque não apenas tinha uma profunda paixão por estudá-la, mas por torná-la disponível a todos, a fim de que todos pudessem viver dela. Oh, que lindo, que lindo. Isso é conversão, isso é evangelista, isso é evangelismo. Não só estudá-la, mas tornar acessível. Era dia e noite, ele com as maquininhas, naquele tempo eram as maquininhas de mão, imprimindo seus livros, para que ele foi um dos que primeiro traduziu a Bíblia, deu sequência, né? Veio lá de John Hus, do outro, mas ele que deu sequência e terminou. Até hoje as Bíblias são comparadas com a tradução de Lutero, diz o historiador. Tinha profunda paixão. Oh Deus, eu quero mais paixão pela Bíblia, pelas mensagens. O que eu preciso, deixa o Adalto falar um pouco, o que eu preciso para a minha vida é mais dessa paixão pelas mensagens, pela Bíblia. É isto que deixa minha alma em paz com Deus, com a sua entrada pelos portais eternos. Tinha paixão por estudá-la, mas por torná-la disponível a todos, a fim de que todos pudessem viver dela. Não era só ele, não. O Ombrana disse naquela mensagem, na série de Apocalipse lá, ele disse: vida eterna é viver para os outros. Como podemos dizer que temos vida eterna e queremos só para nós? Eu me lembro de John Hus. John Hus chegou na China e pregando a palavra, isso faz muitos anos. E os chineses aceitando a palavra com a alma. E um chinês chamou ele ao lado e disse: John Hus, não, é Hudson Taylor, Hudson, ele era inglês. Faz quanto tempo na Inglaterra que você recebeu esse evangelho? Ele disse: há uns 200 anos. O chinês disse: por que vocês foram tão egoístas, que há 200 anos a palavra lá com vocês, e agora, depois de 200 anos que vocês vieram aqui trazer para nós? Às vezes nós não falamos com o vizinho nosso, nós não falamos com o motorista do ônibus, não entregamos um folheto, não entregamos uma literatura. Martinho Lutero queria torná-la disponível a todos, a fim de que todos pudessem viver dela. Isso era uma coisa nata, não era uma coisa imposta. O pastor tem que pôr a mão na minha cabeça. Não estou oficializado, eu não creio nessas coisas de jeito nenhum, irmão. Não adianta querer que eu me colocasse garganta abaixo, eu não creio nisso. Eu creio que a coisa é nata, como nasceu em Lutero, ganhador de alma, que sai nas esquinas. Não é do outro lado também, que quer sair para outras nações pregando só para ficar famoso. Como é que chama lá? O slogan é transcontinental, é obra transcontinental, a Alemanha, Portugal, África, Suíça. Gente, tem um suíço lá para o suíço, tem os portugueses para os portugueses, tem os obreiros para suas nações. Eu sou brasileiro. Os meus vizinhos estão precisando de ouvir. Eu vou pegar um ônibus, um avião, vou pregar lá para os outros. E meus vizinhos aqui, que estão dependendo da minha voz. Lutero, aquilo fervia. Eu faço a ideia, você faz, todos nós temos a experiência. Eu faço a ideia que isso fervia na alma dele.
quando a palavra desceu gostoso no coração dele, que eles colocaram ele num quartinho separado só para ler, porque ele, se fosse ele fora, ele era problemático, ele discutia e complicava a coisa, e os padres ficavam, antes de arrancar cabelo de cabeça, que eles não tinham resposta, e Lutero queria a resposta, e os padres superiores falaram: ó, você vai ficar lendo a Bíblia lá num cantinho lá. Eu fui lá na sala, lá, até hoje está do jeito, eles reformam, mas deixa do jeito que era. Mas quando a coisa desceu no coração, e ele entendeu o centro da coisa, meu Deus, ninguém mais segurava Lutero. Nem o Tetzel, nem o Papa Leão, que pagou, ofereceu dinheiro para quem encontrasse Lutero matasse. Ninguém segurou. Lá, quando ele foi desterrado, daquele príncipe levou ele para aquele castelo, lá que ele escreveu, ajudou ele a traduzir a Bíblia mesmo. Lá que ele continuou um trabalho, 2 anos ali, escrevendo mesmo. Ele queria torná-la disponível a todos, a fim de que todos pudessem viver dela. Se isso acontecer comigo, irmão, vai acontecer com a minha igreja. Se isso acontecer com você, vai acontecer com a sua igreja. Ao invés de estar quebrando a cabeça falando do pastor A, do pastor B, do pastor C, que tem problema A, B, C, eu devo estar interessado no que importa. Existe coisa mais importante que é saber da vida dos outros. Quando o irmão Brana sabia de algum fracasso da vida do outro, ele põe a mão na cabeça, o que ele fez, você conhece? E dizia: Senhor, tem misericórdia do meu irmão e de mim também, porque se o Senhor tirar a sua mão de mim, eu posso entrar para um caminho igual ou pior que o meu irmão entrou. A maneira do irmão Brana era esta. E a minha maneira deve ser essa. Eu estou pregando para mim, viu? Não é para você não, é para mim. Se você quiser pegar uma fatia, pega, mas eu estou pregando para mim. Ele traduziu o Novo Testamento e deu ao povo. Esta árdua obra ele mesmo a fez, corrigindo uma passagem até mesmo 20 vezes. Veja que critério. Acho que ele era até virginiano, viu, pastor Gideão? Virginiano, o signo de virginiano, o verbo é eu analiso. Ele corrigiu uma passagem só até 20 vezes. Aí eu lembro daquele escritor, daquele homem do mundo que era compositor, que tinha um cesto de lixo cheio de rascunho, Beethoven. Tinha um cesto cheio de rascunho, que ele escrevia uma música, uma melodia, e via que não estava do jeito da inspiração, ele rasgava, jogava no cesto, o cesto dele ia cheio de rascunho, que ele queria fazer do jeitinho da inspiração do coração dele. Assim é Lutero. Ele revisava uma passagem até 20 vezes. O que nós aprendemos com isso? Antes de passar ao povo, lembra de William Branham? No mato, às vezes ele escrevia, não tinha papel, escrevia até na coronha da espingarda. Mas o que ele fazia? Chegava em casa, revisava aquilo com a Bíblia, para depois passar ao povo. Ou seja, ele queria ter segurança do que ele estava ensinando. Não é porque veio inspiração, porque pode vir inspiração, mas o irmão Branham disse: eu quero saber de onde veio. Eu estava ouvindo ainda, andando na esteira, eu ando na esteira todo dia, 40 minutos, 50, e ouvindo o irmão Branham pregar. Na mensagem de Demonologia, volume 2, ele disse: você disse que me veio um vento do norte, um vento do sul, e falou tal coisa ao seu coração, mas eu quero saber se esse vento tem respaldo com a Bíblia. Ele também, nosso profeta, era criterioso. Lutero revisava uma passagem até 20 vezes, para depois colocar ali, ele traduzindo a Bíblia do latim, do grego, do latim, né, para a língua do povo, que até então ela estava morta, língua morta, que era o latim. Mas antes de passar ao povo, eu quero saber se isso que eu vou passar tem fundamento de todo o livro, do Gênesis ao Apocalipse, porque esse livro não há contradição nele. Se existe contradição, como hoje existe quase 100 mil nomes de denominação na terra, cada um puxando sardinha para o seu prato, isso é de homem, isso é dos homens. Mas esse livro não! Esse livro foi inspirado, escrito por 40 homens cheios do Espírito Santo, no espaço de 1600 anos, e não há contradição em versículo nenhum. A própria teologia prega que não pode basear uma doutrina em versículo isolado, e eles são o primeiro que baseia o batismo, a crença dele em Mateus 28, 19, 3 pessoas distintas, doutrina maior deles. Mas Lutero, ele examinava até 20 vezes para depois escrever, traduzindo esse livro.
Veja como esse livro, irmão, veio de homem sincero. Nós não temos direito de falar contra esse livro de jeito nenhum. Está errado sou eu, esse livro está certinho, certinho. Esse livro foi saído das entranhas de homens cheios de temor. De homens cheios de temor. Cheios de Deus. Homens criteriosos. Não foi homens relaxados que pega aqui, pega ali, faz um amontoado de versículos e já sai pregando para torcer a mente do povo. Por isso que temos essas divergências de denominação, quase 100 mil nomes. Eu vi o padre Zezinho falando uma vez, já faz mais de 10 anos, que já tem quase 100 mil nomes. Cada dia, cada esquina tem várias e cada uma é um nome diferente. E tudo puxando sardinha para o seu prato. Lutero não estava puxando sardinha para o prato dele, não. Estava puxando sardinha para a verdade. E esse é o nosso lema. Esse é o meu lema. Eu quero voltar a dizer, se você for assim, a sua igreja será assim. Se você for um bisbilhoteiro, sua igreja será uma bisbilhoteira. Isso é como 2 mais 2 são 4. A gente já faz uns aninhos que a gente está nessa mensagem. Eu aceitei em 72, já vai para mais de 40 anos. A gente tem visto quadros feios baseados nessas coisas. Mas vamos aqui. Ele reuniu em torno de si um grupo de eruditos do hebraico, entre os quais havia judeus, e traduziu o Velho Testamento. Foi a era do homem. Deus foi louvado através da inteligência do homem. Deus ungiu a inteligência do homem, por isso que tinha que ser eruditos naquela época, para enfrentar Roma, porque Roma era erudita, é até hoje. Então, para enfrentar, para tirar a máscara, Deus usou a sabedoria, a esperteza do homem, ungindo com o Espírito Santo, com a astúcia do Espírito do homem, o Espírito Santo ungindo, com Lutero e com aqueles homens que o rodearam em torno dele. Esta obra monumental de Lutero é ainda a obra sobre a qual todas as sucessivas obras da Escritura na Alemanha se baseia. É o profeta que diz aqui, até hoje. Ele foi um poderoso pregador e mestre da palavra, e insistiu, especialmente em seus primeiros anos de proeminência pública, que a palavra era o único critério. Aí eu me lembro aqui de Comênios, quando a coisa estava na política religiosa em seu dia, na era de Sardes ainda, aqui na página 226. Comênios foi um homem também que Deus levantou e trouxe uma palavra firme para o povo. Não tem parágrafo aqui, mas é no terceiro. Comênios disse, se alguma vez houve um tempo de zelo, o profeta comentando, né? Se alguma vez houve um tempo de zelo denominacional, foi nesse tempo trágico da era de Sardes. As palavras de Comênios descrevem muito desta era de Sardes. Comênios escreveu, só há uma única coisa necessária. Enquanto as denominações estavam engolindo uma outra, as religiões brigando uma com a outra. Comênios, Deus ungiu aquele homem chamado Comênios, ele disse, só há uma única coisa necessária. Ele compara o mundo a um labirinto. Comênios comparou o mundo como um labirinto. E mostra que o caminho da saída é deixar o que é desnecessário. O caminho da nossa saída, presidente Temer, que pegou essa missão árdua, é só deixar o desnecessário e optar pelo necessário. Fica fácil para consertar o Brasil, não é? Nós amamos o nosso Brasil. Eu orei, o dia que ele entrou, orei por ele. Eu achei bonito quando ele referiu a Constituição. Eu orei, eu disse, Deus me ajude a ter essa maneira também com a Bíblia. Ele disse, olha, de hoje em diante, que agora esse cara veiaco, os políticos ficaram veiaco, com medo do impeachment, com medo de ser caçado. E ele, no discurso dele, ele disse assim, agora tudo que eu sentir de fazer, ele falando com os políticos, seu secretariado, falou, e tudo que vocês me proporem a fazer, primeiro eu vou olhar o livrinho. Se o livrinho me autorizar, eu faço, mas se não me autorizar, eu não faço de jeito nenhum. Ele referindo à Constituição, o livrinho da Constituição.
E eu disse: oh Deus, me ajude a ser fiel a esse livrão que é a Bíblia. Tudo que me induzir, me falar, se eu examinar esse livrão, porque se eu for fiel a esse livrão, não vou sofrer impeachment. O Judas não foi fiel ao livrão, sofreu impeachment. Deus colocou Paulo no lugar dele. Mas Comênio disse: há uma única coisa necessária. E ele compara o mundo de um labirinto. O mundo é um labirinto. E mostra que o caminho da saída é deixar o que é desnecessário e escolher a única coisa necessária. Qual é? Ele disse: a única coisa necessária é Cristo. 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 A única coisa necessária. Foi o que Lutero, estamos lendo sobre Lutero. Lutero pôs no coração. É Cristo. Não é saber da vida de A, de B, de C. Olha, eu vivo isolado, ninguém. Vocês podem levantar o dedo aqui, pergunta se eu vivo ligando para alguém. Nunca ligo para ninguém. Eu estou aqui com a cara no chão buscando isso, irmãos. Porque minha alma fala que existe algo real acima da carne, acima da razão, acima da lógica. Há uma resposta real, a qual é Cristo. Cristo somente. Cristo é a única resposta. Porque se você não tiver cuidado, o irmão Brana disse na mensagem à era de Filadélfia 117, que a segunda vinda de Cristo será no meio de grande agitação. E não vem pensar você que essa agitação vai ser só na política, na economia, no mundo lá fora, não. Agitação dentro do nosso meio. Nosso meio. Põe moça se perder, rapaz se perder, como já ouvimos aqui, e problema para te enrolar, para te envolver, porque tudo é visando o pastor. Na música. E se você não tiver essa coisa necessária, você não vai saber resolver esses problemas. Esse você que eu estou falando é eu, viu? Não vai pensar que eu estou saindo pregando para ninguém. É eu. Se você não tiver essa única coisa necessária, você não vai saber sair desses embaraços que o profeta profetizou. Será no momento de grande agitação é que Jesus virá. E às vezes, eu já preguei isto. Eu já preguei, olha, aquilo que o irmão Brana disse, que a Bíblia diz, que Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Que lá é uma força de expressão de Jesus, do irmão Brana, que 8 almas só foi salva nos dias de Noé. O irmão Brana fala na mensagem, igreja enganada pelo mundo, ele duvida se tiver 12. Estreita é a porta, obrigado. Eu duvido se há 12. Mas eu já cheguei a falar também, olha, pelo que o cantar da carruagem, eu não sei não, viu? Eu não posso falar que isso é só força de expressão, não. Talvez isso, porque foi Jesus que falou. Às vezes isso não é força de expressão, não. Mas só que tem uma coisa, se for só 8, eu quero ser um desses 8, viu? Se não é força de expressão, se isso vai ser ao pé da letra mesmo, eu quero ser um desses 8. Mombrana disse 12. Se for ao pé da letra mesmo, eu quero ser um desses 12. Eu não quero é ficar envolvido com estas coisas complicadas. Aleluia. Porque isso não vai trazer resultado para minha alma. Pois uma coisa só me é necessário: Cristo. Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. O resto é resto. É isso que eu estou buscando. Nossas reuniões, nossos diáconos estão aqui. Fique de pé, nossos diáconos aqui, por favor. Nossos obreiros em geral. Nós temos reunião aqui cada 2 meses, né? Temos reunião e nós tratamos sobre isso. Uma só coisa é necessária: Cristo. É Cristo. Não entre em coisas questionáveis, não. Podeis assentar, obrigado. Não entre em coisas questionáveis, não. Cristo é a única coisa que nos interessa. Não ouça, se alguém vier falar para você de A, de B, de C, disse,
Lembra do pastor Adil? Quem controla uma conversa é quem ouve. Digo, eu não quero ouvir, eu tenho raiva de quem fala mal dos outros. Não deixa aquilo ficar só no quadro ali, não, vamos pôr em prática. Cristo é a coisa necessária para mim subir no arrebatamento. Deixa eu terminar aqui, que o relógio lá já está mandando parar. Lutero, ele foi um poderoso pregador, mestre da palavra. Agora esse negócio de mestre, ele não fez isso para se envaidecer não, gente. Era a fome que ele tinha pela palavra. Então ele lia, ele buscava, porque há um espírito, tudo tem um centro, né? Há um espírito de ler para ser famoso, para ficar melhor do que o outro, melhor pregador. Não, o batismo do Espírito Santo nos faz mais pequeno, mas porém, todavia, nos faz faminto. Se você diz que tem o batismo do Espírito Santo e não tem fome por Deus, não é o Espírito Santo, não. Está lá na palavra igreja, no quadro lá no fundo, o profeta dizendo que se Deus está no teu coração, você quase não aguenta esperar a hora dessas portas abrir para você entrar, para ouvir a palavra, ter companheirismo dos seus irmãos. O Espírito Santo nos dá fome, E isto é o que eu preciso, gente, fome de Deus. Dinheiro vai ficar aí. Se eu morrer antes do arrebatamento, caixão não tem gaveta, se tiver, o que você vai fazer com isso? O que eu preciso é do mais necessário, é Cristo, é voltar ao original, a veste típica da nossa nação. Fora disso, é tudo ilusão ótica, vaidade, promoção pessoal, é tudo tentação para nós entrarmos nisso. Tentação, Jesus enfrentou como humano e nós enfrentamos também todo dia como humanos. Veja, ele definiu que a palavra era o seu único critério pessoal. A palavra era o único critério pessoal para a vida dele, era a palavra. Irmão, se isso descer em nossas almas, nós vamos deixar de muitas bobageiras, que a palavra não envolve, nós estamos envolvidos, muitas tonterias. Nós vamos ser grandão, nós vamos ouvir lá Apocalipse 4, suba cá, porque, irmãos, a era... Você espera que essa era ainda vai longe? O irmão Branham disse na mensagem Laodiceia que a última visão que ele viu foi crateras de fumaça. Olha o Oriente Médio para você ver se lá já não é isso, crateras de fumaça. O Oriente Médio ninguém dá conta de reconstituir ele mais não. Virou crateras de bombas. Quase todo o Oriente, as nações ali por bandidos. E está vindo para cá, eles estão vindo para cá, buscando socorro, e vai explodir para cá também, porque o irmão Branham disse, a América também estava em crateras de fumaça. Então a era está no fim. E qual é o meu critério? Como conhecedor da Bíblia? É politicar contra meu irmão? Politicar contra meu irmão? Contra minha irmã? Não, é ajudar, é fazer como Lutero, é fazer acessível o caminho do céu para todos. O caminho do céu, porque o caminho do céu é severo, é puro, como o pastor falou aí. Para ser um membro, às vezes não exige muito não, mas para ser um obreiro, o pastor Joaquim sempre fala isso, exige aparência de santidade. Mas é uma força de expressão, né, aparência. Mas tem que estar por dentro também, por dentro e por fora, né? Santidade. E não é só para quem está no ofício, não, é para toda a igreja que pensa em entrar no céu. Que Paulo disse em Hebreus 12, que sem santidade ninguém verá Deus, sem o Espírito Santo. Hebreus 12. Que Deus tenha piedade de mim, de nós. Eu sou o primeiro da fila, irmão. Desse modo ele era contra as obras como meio de salvação, e o batismo como um meio de regeneração. Lutero, naquele tempo ele já tinha isso. Ele ensinava a mediação de Cristo independente do homem, como era o conceito original e pentecostal. Ele era um homem dado a muita oração
e aprendera que quanto mais trabalho tinha a fazer, veja, mais ocupação ele tinha, quanto mais intensamente era pressionado pelo tempo, então mais de seu tempo dava a Deus em oração. Oh Deus, eu preciso disso. A fim, para que isso, Lutero? A fim de garantir resultados satisfatórios. Jamais eu terei resultado espiritual satisfatório que satisfaça a minha alma sem oração. Só vou ter resultado dramático, vergonhoso. Por que eu fiz daquele jeito? Por que eu agi assim? Por que eu falei daquele jeito? Só resultado vergonhoso. Mas com oração eu vou ter resultado satisfatório, que minha alma vai bater palma lá dentro de mim. Você já fez alguma coisa correta, que você sentiu sua alma batendo palma dentro de você, te aprovando? Já, todos têm essa experiência. Sua alma bate palma. Você, meu filho, você fez certo, aí agora você agiu certo. Você sente ela bater palma te aplaudindo. Ele sabia o que era lutar com o diabo. E nós precisamos saber disso, irmão. Nós ainda estamos muito inocentinhos. Pensando que o diabo é um bichinho à toa. Faz 6.000 anos que ele está na terra, estuda a nossa anatomia. Ele sabe até num piscar de olho o que é que nós estamos querendo fazer. A mulher não sabe do marido. A mulher que vive com o marido aí 30 anos, 40 anos... piscar de olho do marido, ela já sabe mais ou menos o que ele está querendo. E o diabo faz 6.000 anos que ele estuda a nossa anatomia. Ele estudou, ele usou Balaão para estudar Israel, as retaguardas, e viu as fraquezas dele, disse, pode atacar aí, Balaão, que aí você vai ter sucesso. E Balaão atacou, e foi 16 soldados de Israel morreu num dia só. 23 mil, porque insinuado pelo diabo, que é um estrategista. O diabo nos conhece, gente. O diabo conhece nossos elos fracos. Nós ficamos apedrejando aquele irmão, aquela irmã, por ela ter arrebentado o elo naquilo. Você diz, aquele elo dela, aquilo lá eu venço facinho. Você, em relação ao elo dela. Mas lembre que você tem um elo também que está sujeito a ficar fraco. Está sujeito a arrebentar. Eu me lembro do meu velho pai, eu morei na roça até 12 anos de idade, e meu pai arava terra com um cavalo, com um burro, e a corrente, quando ficava fraca, ele à noite ia enrolar aqueles elos fracos da corrente com arame. Para que isso, papai? É para fortalecer esse elo, que senão vai arrebentar amanhã e eu vou ter que vir mais cedo para casa. Vou enrolar esse elo, que era pobre demais, não dava conta de comprar corrente nova. Então enrolava aquele elo que estava para arrebentar com arame, para aguentar o serviço do dia seguinte, até ter um dinheirinho para comprar corrente nova. Oh Deus, me ajude a fortalecer meus elos fracos, com o joelho no chão. Com o joelho no chão. Porque eu tenho. Meu elo fraco não é o seu não é o meu, cada um tem o seu, mas que temos, somos humanos, temos. Naquele trabalho que o pastor Joaquim fez sobre a tentação, você vê que até Jesus, como homem, por fora ele era 100% homem, ele tinha elo fraco. Ele rolava no chão e gritava, Madalena! Era a tentação que mexia com as entranhas da carne dele. Não da alma, porque na alma era 100% Deus. Mas na carne, ele gemia quando ele via a Madalena. E você do mesmo jeito, vem me dizer que você é diferente. Não, você tem seu elo, e quando você depara com aquela coisa que mexe com seu elo, você rola na cama de noite, e às vezes não deixa sua esposa ouvir, mas você sofre. Jesus rolava no chão e dizia, Madalena! Você tem o seu. Então uma coisa me é necessário, Jesus, Cristo, para dominar meus elos, para dominar minha vida, Cristo. A oração era a arma que Lutero usava para vencer o diabo. Ele sabia o que era lutar com o diabo.
Às vezes é sua esposa, ele usa sua esposa. O irmão Brana diz: Meda, o povo vem de longe para ouvir uma palavra minha, você junto comigo não crê. Lutero, Wesley, a esposa dele fazia campanha contra ele, dia e noite. Às vezes é seu filho, é sua filha, às vezes é um irmão da igreja, é uma irmã da igreja que o diabo usa. E Deus quer ver seu comportamento naquela tentação, naquela batalha. Ele permite as lutas para ver nosso comportamento. Eu tenho falado isso demais aqui e repito para vocês. Muitas vezes nós pensamos que estamos lá na frente, lá cruzando já o Jordão. E Deus permite a luta. Sabe para que Ele permite a luta? As lutas vir sobre nós? Romanos 8:28 diz que tudo contribui para o bem, não é? As lutas não é para Deus saber quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. Sabe que eu sou um filho dele. As lutas não é para o diabo saber quem eu sou. O diabo ele me conhece há 6.000 anos. Desde que eu nasci, quando eu estava lá ainda, não sei aonde, como vimos ontem, o diabo sabia que eu viria à terra. E teria meus elos fracos. As lutas é para eu saber que estágio da jornada eu estou. E muitas vezes eu me envaideço pensando que eu já estou lá cruzando o Jordão, quando ainda estou com a conduta de quem está começando a jornada no deserto. Então as lutas Deus permite, é misericórdia. Cada luta que você tiver, você tem que dizer: graças a Deus, é o Senhor usando de misericórdia comigo, para me mostrar, para me acordar, para me saber em que estágio da estrada eu estou. Senhor, estou caminhando, entrando ainda na jornada, na caminhada. Eu pensava que estava lá longe. Ele disse de Israel, pensava que estava lá longe, de repente tinha que voltar para cá de Barné de novo. E assim é eu, assim é nós. As lutas é para nós descobrir quem somos nós. O diabo sabe quem somos nós, Deus sabe quem somos nós. Nós é que muitas vezes não sabemos. Pensamos que estamos longe, e aí Deus dá uma golpeada e diz: deixa eu deixar o diabo mexer no seu elo fraco, para você tirar essa vaidade e descobrir quem é você. Eu vou deixar, porque o diabo não faz nada sem Deus permitir. Vou deixar o diabo dar só uma mordidinha no seu elo fraco aí, para você descobrir quem é você. Você está arrastando mala demais, rapaz. Você está arrastando mala demais. Você precisa cair desse pedestal, Saulo. Você descobrir que você precisa de mim, você precisa de um companheirismo mais íntimo comigo. Você está condenando o A, o B, o C, você também está precisando de mais de mim. Você não tem autoridade moral para condenar ninguém, não. Você precisa de misericórdia minha. Oh Deus, ajude isso a descer em nossa alma. E trabalhar com o nosso povo assim. Volto a repetir: se você for assim, seu povo será assim. Pelo menos a maioria. Pelo menos a maioria. E assim foi Lutero. Por isso que ele se tornou um arco, um baluarte, que até hoje, depois de 500 anos, gente de várias nações vai lá para conhecer onde passou Lutero, onde viveu Lutero, onde é que ele abrigava. Ficou um marco na história. Você também está deixando uma história. Nós estamos escrevendo nosso livro, eu, você, nós. Oh, irmão, precisamos pensar mais nisto. Nosso líder está cumprindo seus anos. E se Deus o recolher, nós vamos ficar aqui gladiando um contra o outro? Não. Nós temos que ficar aqui mais unidos do que nunca. Humilde. A coisa mais linda que eu acho, irmão, é quando eu vejo um irmão comentar de admiração. Eu admiro o pastor fulano, eu admiro o pastor Beltrano. Isso é lindo, Deus acha bonito. Mas a coisa mais feia é ficar falando mal. Isso é o que o nosso pastor tem nos ensinado durante anos. Não é ele, é Deus nele. Porque o dia que, como Paulo disse em Atos 20, despedindo lá da igreja de Atenas, se um dia, se ele for primeiro, nós podemos ir primeiro que ele, mas se ele for primeiro, nós continuar essa linha linda que Deus tem conservado. Os grupos que saíram, nenhum deles tem a felicidade que nós temos. E
que Deus tenha misericórdia e piedade de nós, para conservar essa velha trilha que Deus abriu para nós aqui no Brasil, e não sair dela. Aí vem lá a mensagem perfeita força por perfeita debilidade 92, irmão Júnior, pregou lá em Anápolis. Nosso lugar é a cara no chão. O dia que você quiser tirar a cara do chão, você está querendo se fazer mais alto do que Deus. Perfeita força, perfeita debilidade 92. Meu lugar é ali. O dia que você me vê fora disso, eu estou querendo ser mais alto do que Deus. O profeta pregou a mensagem humilde, a maneira de subir e descer. Paulo pregou em Colossenses ou Filipenses 2, considerai uns aos outros superiores a si mesmo, maior do que eu. Quando eu estou te vendo pregar, eu estou lá embaixo, ajoelhado a teus pés, uma coisa linda que eu aprendi com esse homem, nunca esqueço. Quando você vê, pode ser qualquer um gago, qualquer um pregando, se ajoelha em espírito aos pés dele, e assim você vai ser abençoado. Isso é lindo, irmão. Isso é reconhecer valores. Isso é mortificar a si mesmo, é matar a sua vaidade, a nossa vaidade. E a minha oração, o relógio já mandou parar faz tempo. Minha oração, a nossa oração é essa: Jesus, nunca me deixa sair disso. Nunca me deixa sair dessa ideia, Pai, de estar lá embaixo, humilde, porém cheio do Teu Espírito Santo, porque a única coisa que eu necessito é Cristo. Única coisa necessária para ser um bom pastor, um bom marido, um bom pai. Filho, meus pais já morreram, né? Mas para ser um bom cristão, é Cristo em mim, é que fará de mim o que eu preciso. Fora disto, eu estou querendo subir mais alto que Deus. Me perdoe, gente, eu teria tanta coisa para falar aqui, anotado. O profeta falando aqui da era de Esmirna, por exemplo, aqui, eu achei tão linda essa expressão. Esmirna, não. Ele fala na era de Éfeso, que o tempo de Lutero, os manicômios superlotaram de gente louca. Porém, uma das evidências do grande ministério de Lutero não foi nem as 95 teses que ele escreveu contra Roma, foi o equilíbrio espiritual que ele teve entre os fanáticos. Os fanáticos. Não foi nem as 95 teses que ele escreveu contra Roma, mas o equilíbrio espiritual que ele teve entre o fanatismo que reuniu em torno dele. E aqui na mensagem a era de Esmirna, ele fala uma coisa tão linda aqui dos crentes da era de Esmirna. Ele diz assim, que eu quero isso para mim, ó. Eu quero isso para mim demais. Ele disse assim, os crentes da era de Esmirna, eles entenderam que não era discutir a palavra, mas era viver a palavra que era o mais importante. Era de Esmirna, eu marquei aqui. Marcou de novo, mas ele falou isso. Os crentes da era de Esmirna, que foi uma era amarga, Esmirna quer dizer amargura, mas eles entenderam que o importante para eles não era discutir verbalmente a palavra, mas viver a palavra era mais importante. Tenta discutir, não tenta discutir, você não vai convencer ninguém. Viva. Nós estamos vivendo num tempo, irmão, que obras falam mais alto do que palavras. Ele não gritou com as ovelhas, ele não repreendeu, mas ele havia ensinado-as como ser ovelha. Passou no meio daquela feira cheia de iguaria, ele nem olhou para trás, nem falou nada, que não podia comer aquelas alfafas. Simplesmente passou e nenhuma delas pendeu para aquelas alfafas. Seguiu o seu pastor. Por isso, ovelhas, fique ao lado do seu pastor, obreiros, ovelhas, dê sua vida, ele vai responder por ti. Há coisas que você não entende agora, mas é Deus nele, visando um bem-estar para você no amanhã. Melhor valor é reconhecer valor. Valor é que nos colocará lá. Uma só coisa me é necessária, disse Convênios: Cristo. Cristo é o que eu preciso, é o que nós precisamos.
Me desculpe, nós vamos ter um intervalo mais curto, porque vocês têm que entender, não é nacional, é regional, é um dia só. Nosso tempo de intervalo deve ser curto. E 15 minutos eu creio que dá para ir lá tomar um café, tomar uma água e voltar. 15 minutos dá, não dá? Pastor Joaquim, o senhor tem alguma palavra? Pastor Mauro tem? Pastor Jonas tem? Então o senhor ora. Vamos ficar de pé, vamos orar. 15 para 10h45 a gente volta. Pastor José Alves pega a palavra, depois o pastor Mauro emenda até 12h30. 1 hora cada um, viu? Vocês não percam, não. O pastor Eleni pede um levantar de mão a todos os pastores a favor de seu sobrinho Salomão Aquino. E nessa oração vamos agradecer. O senhor sabe o pedido que está de trás de cada mão levantada nesse instante. Que o poder da palavra que ouvimos alcance, Senhor, esses pedidos especiais. Damos graças por esse primeiro período muito rico, muito abençoado. Abençoa agora o lanche que nós vamos tomar e continue nos abençoando durante todo esse dia, até o final deste encontro, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os diáconos estão prontos lá, vocês vão ter um lanche lá, comer as frutas lá. E 15, a hora que vocês ouvir cantando aqui, vocês já venham, tá? 15 para as 10. Vamos aproveitar bem esse dia. Me perdoe, mas é um dia só. Vamos aproveitar bem. Deus os abençoe, em nome de Jesus.